Agora, vamos fazer um exercício de energia solar e latitude. Então, vamos lá. O engenheiro decidiu instalar o aquecedor solar em sua casa conforme mostra o esquema. Uma caixa fria, um boiler e um coletor solar. De acordo com as instruções de montagem, para se ter o aproveitamento máximo da incidência solar nas placas do coletor solar, devem ser instaladas com um ângulo de inclinação determinado. O parâmetro que define o valor do ângulo de inclinação dessas placas coletoras é altitude, latitude, longitude, nebulosidade e umidade do ar. Então, olha só, gente. O coletor solar para aquecimento de água e também o painel fotovoltaico para geração de eletricidade. Quando eu coloco ele, por exemplo, no telhado de uma casa, ele tem uma inclinação ótima, uma melhor inclinação, onde ele vai ter uma maior eficiência, né? E essa inclinação, a gente faz o seguinte. Então, o aproveitamento da incidência solar é máximo quando os raios solares atingem perpendicularmente a superfície da placa. Essa calibração fica otimizada de acordo com a inclinação relativa ao Sol, que depende da latitude do local. Então, primeiro, vamos lembrar de geografia, que é latitude. Então, eu tenho aqui o planeta Terra, né? Meio planeta Terra, e eu tenho latitude e longitude. Então, latitude são os meridianos que passam assim, e longitude assim. Então, para eu lembrar a diferença entre latitude e longitude, eu lembro que latitude, o cachorro late, e ele faz assim, late. Então, são as linhas que vêm em cima e embaixo. Essas são as latitudes, tá bom? Então, aqui eu tenho uma latitude, aqui eu tenho outra latitude. Então, essas linhas paralelas. Então, olha aqui. Nessa imagem, eu tenho um coletor com um ângulo aqui de inclinação. Esse é o ângulo ótimo, onde a radiação solar bate perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus. Ou seja, quando a radiação solar bate fazendo 90 graus com o coletor, ele consegue absorver a maior quantidade de energia, tá bom? E aqui tem um ângulo incorreto, que é um ângulo menor, tá vendo? Que não faz 90 graus no coletor. E aqui eu tenho um ângulo horizontal, quando o coletor está deitado, horizontal, e o Sol está com os raios solares meio inclinadinho. E aqui, quando eu ponho o coletor vertical, também dá um ângulo diferente aí de 90 graus. Então, esse aqui é meu ângulo ótimo, né? Que tem que ser 90 graus. Então, para alcançar isso, eu faço o valor igual da latitude do local. Então, você tem que saber na sua cidade qual é a sua latitude. E quando você for instalar o seu coletor solar, ou ver uma instalação de coletor solar, a inclinação tem que ser da latitude. Então, por quê? Então, aqui, essa foto é de um vídeo muito bonitinho, que tem a resolução dessa questão do Enem. E vou postar também para vocês verem esse vídeo explicando detalhado. Mas é basicamente o seguinte. Então, aqui eu tenho de preto quanto que seria o coletor deitadinho, ou seja, tipo assim, na horizontal, né? Nessa região aqui do planeta. E aqui vem os raios solares. Então, se eu colocar meu coletor deitado no chão, nessa região aqui, tipo no norte, né, dos Estados Unidos ali, a radiação solar vai fazer um ângulo diferente de 90 graus. Então, para eu corrigir isso e fazer com que ela tenha 90 graus, eu ponho um coletor aqui, no vermelhinho, assim, fazendo 90 graus. Então, qual que é esse ângulo? É exatamente a latitude desse lugar, tá vendo? Então, esse ajuste, né, entre para que a radiação solar chegue no coletor com 90 graus, eu faço considerando o ângulo da latitude, tá vendo? Aqui, ó. Então, aí sim, de vermelhinho, tá todos os meus coletores perpendiculares à radiação solar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que inclinar meu coletor solar ao ângulo da latitude do local. Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Porém, existe uma outra coisa que a gente tem que considerar, é que aqui tem o coletor, aqui norte, sul, leste, oeste, e aqui é o movimento do Sol nas estações do ano. Então, aqui ele está no verão, mais a pino, no inverno, mais inclinadinho. E aqui, outono e primavera, ele está intermediário. E aí, quando eu coloco o meu coletor à latitude,
ele pega 90 graus, mas no inverno eu não tenho uma absorção tão boa dessa radiação. Então, o que eu faço? De geral, eu pego a latitude do local e somo 10 graus, para que, quando eu esteja no inverno, que é a parte, né, a estação do ano, onde eu preciso de uma água bem quentinha, né, porque é uma temperatura mais baixa, eu tenho uma eficiência maior do meu coletor, tá bom? Então, eu posso sim instalar ele com latitude mais 10 graus. Por causa disso, para eu ter uma eficiência melhor no inverno, né, porque o sol passa em diferentes alturas no decorrer do ano, tá bom? Então, é isso. Então, para fazer uma instalação solar eficiente, eu pego o meu painel fotovoltaico ou meu coletor solar e coloco ele no meu telhado com uma inclinação, com o valor da latitude do local ou latitude mais 10, tá bom? Então, letra B. Ótimo. Agora vamos fazer outra questão também sobre solar, de 2009. A eficiência de um coletor solar depende de uma série de variáveis. Na tabela abaixo, são mostradas diferenças na radiação solar incidente em diferentes capitais brasileiras, localizadas em ordem crescente da latitude. Observação: o sistema de aquecimento conta com uma área de 4 metros quadrados de coletores solares. Então, essa aqui é a tabela. Então, a ordem crescente de latitude. Então, aqui eu tenho uma latitude maior e aqui uma latitude menor. E aí, em cima da tabela está escrito: energia útil avaliada como média anual para o sistema de aquecimento de água via energia solar. Olha só, gente, o que é energia útil? A energia que eu consigo absorver, porque a energia solar é muito grande, só que não é toda ela que eu consigo absorver, né? Então, a energia útil é que eu consigo absorver. Média anual, então assim, é uma média do ano inteiro, tá bom? Para o sistema de aquecimento de água. E aí, entre parênteses, coletores solares inclinados de um ângulo igual à latitude, acrescentados mais 10 graus. Latitude mais 10, tá bom? E aqui eu tenho as capitais, tenho a temperatura média anual em graus Celsius, então a gente vê, por exemplo, Curitiba faz mais frio do que em Cuiabá, por exemplo. Radiação solar incidente média em kWh por metro quadrado por dia e energia útil média em kWh por metro quadrado por dia, tá bom? Então, essa é a útil e essa é a radiação solar que chega, tá bom? Energia útil média, índice de aproveitamento da energia solar incidente. Beleza, então vamos lá fazer cada uma dessas questões. Considerando os dados mostrados na tabela, na transformação da energia luminosa, observa-se que: letra A. A radiação solar média coletada independe do tamanho da superfície de captação do coletor solar. Claro que não, né, gente? É sempre por metro quadrado. Então, quanto maior a área, maior a quantidade de energia que eu recebo, consigo captar. Então, olha, tá vendo que a radiação é por metro quadrado e aqui é por metro quadrado. E lá no enunciado, ele falou que todos eles têm uma área igual, de 4 metros quadrados. Então, tipo assim, viajou. Claro que a área é importante. Então, essa é falsa. Letra B. A energia útil média, o índice a ser considerado na comparação com outras opções energéticas, decresce com o aumento da latitude. Então, ele já explicou que a lista das capitais estão em ordem crescente, né? Em ordem crescente da latitude, ou seja, essa é a maior, essa é a menor. Mas, para ficar mais simples, eu peguei um gráfico, peguei um mapa do Brasil e marquei essas capitais. Então, a gente tem aqui Natal, Salvador, Cuiabá, Curitiba, Floripa. E aqui eu tenho a latitude, tá vendo? Então, aqui eu tenho a latitude 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. Então, tá. E aí, eu peguei a latitude de Natal, é menos 5,79, e a de Floripa, menos 27,59. Ou seja, são valores negativos, né? Porque a gente está no hemisfério sul. Então, menos 5 e menos 27. Então, menos 5 é maior do que menos 27. Menos 27 é um número menor do que menos 5, por estarem negativos, né? Bom,
Eu fiz isso só para lembrar que essa aqui eu tenho a maior latitude e aqui eu tenho a menor latitude. Então, ele me fala o seguinte, que a relação com a latitude. Então, olha só, aqui eu tenho a maior latitude e aqui eu tenho a menor. Então, o crescimento da latitude está nesse sentido, né? E ele quer que eu comparo isso com a energia útil média, que é aqui, ó. Então, aqui está o valor pequeno, tirando essa aqui que é 1,60, ó, o crescimento é mais ou menos assim também, né? Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Então, se uma cresce, a outra também cresce. Então, aqui está falando que a energia decresce com o aumento da latitude, ou seja, uma diminui e a outra aumenta. Então, nessa questão, nessa opção, está falando que elas são inversamente proporcionais. Não, elas são proporcionais, diretamente proporcionais. Então, a B está errada também. Letra C. A diferença de radiação solar incidente nas capitais listadas, apesar de ser maior que 20%, deixa de ser determinante em algumas situações. Então, olha só, a radiação solar incidente, que é essa daqui. Então, assim, nem sempre um lugar que não bata tanta radiação solar não possa utilizar muita radiação, muito coletor solar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na Alemanha, que é um lugar super frio, que tem uma pequena radiação solar em relação ao Brasil, por exemplo, e lá utiliza muito coletor solar e energia solar. Então, assim, porque a radiação solar incidente média é pequeno, não quer dizer que eu não possa usar, né? E que não seja muito usado nessas capitais. Então, assim, depende de diversas coisas e a radiação incidente é uma delas. Então, assim, o ideal é eu colocar coletores solares e aproveitar a energia solar em lugares que tem uma grande incidência. Mas não apenas isso, tem outras coisas que eu tenho que considerar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma instalação de fotovoltaica, né, para geração de eletricidade, eu preciso considerar, por exemplo, a instalação elétrica da região, para poder gerar essa eletricidade e conseguir colocar na rede elétrica brasileira. Então, assim, eu preciso de uma boa instalação. Então, eu preciso de ter boas estradas, não pode ser no meio de uma mata, assim, onde eu não tenho um acesso muito bom para fazer uma manutenção. Então, tem várias coisas que eu considero. Então, essa diferença da radiação solar deixa de ser determinante em algumas situações, sim. Então, se for uma região com difícil acesso, mas com uma radiação maior, eu vou com uma que tem uma radiação menor com um acesso melhor, entendeu? Então, sim, essa é a resposta certa. Letra D. As temperaturas alcançadas independem da temperatura inicial da água no processo de aquecimento de água por meio de coletores solares. Não. Então, assim, se eu tenho uma temperatura baixa, né, ambiente baixa, então, por exemplo, aqui, Curitiba, tem uma temperatura média baixa. Então, para eu aquecer a água, sei lá, a 35, 40 graus para banho, eu vou gastar mais energia sim. Né? Então, a temperatura alcançada depende sim da temperatura inicial da água, porque eu vou ter que gastar mais energia para chegar na temperatura ideal para o banho, né? Isso a gente consegue calcular com aquela fórmula de calor MC delta T. Então, se o delta T, se a variação de temperatura for maior, eu preciso de ter mais calor, ou seja, eu preciso de uma potência maior também, tá? Então, essa também é falsa. E Curitiba, entre as capitais citadas, é inadequado para a utilização de energia solar, porque é a capital onde ocorrem as maiores perdas de energia térmica para o ambiente. Então, assim, significa somente que Curitiba tem uma temperatura ambiente menor, né? Ou seja, eu tenho que ter um coletor mais eficiente ou uma área maior, mas sim, eu posso usar lá, ela não é inadequada. Né? Eu preciso fazer adaptações para aquela região. Então, assim, por exemplo, lá, se acontecer geadas e a água chegar a congelar, então eu tenho que usar um fluido anticongelante. Então, eu tenho que fazer adequações, assim, mas claro que é adequado para qualquer lugar do mundo. Assim, eu tenho lugares frios na Europa, onde tem neve, que utiliza solar pra caramba. Então, assim, falar que uma capital é inadequada porque a temperatura dela é baixa, muito errado. Não, solar é adequado para todo mundo, tá bom? Vamos lá agora, exercício sobre dimensionamento solar. Então, vamos lá. 2016, gente.
A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1 megajoule por dia por metro quadrado de placa foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de potência de 2 kW, utilizando durante meia hora por dia. A área mínima da placa solar deve ser, então tem que calcular, gente, a área da placa. Então vamos lá, esse é um dimensionamento que a gente faz. Então vamos ver os dados que o exercício me deu. Então a capacidade do coletor é de 1 megajoule por dia por metro quadrado. Então, mega 10 a 6. Então, 1 vezes 10 a 6 joules por dia por metro quadrado. Beleza. A potência, 2 kW. E o tempo é 30 minutos por dia. Né? Quero saber qual que é a área. Bom, então para calcular a energia, eu uso potência vezes tempo. Se eu fosse calcular o consumo de energia desse chuveiro, por exemplo, eu faria energia potência vezes tempo. A potência em quilowatt, tempo em hora. Ia ficar 2 kW vezes meia hora, ia ficar 1 kWh. Só o que acontece? Essa unidade de quilowatt-hora não está batendo com essa daqui, que é em joule, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Não vou poder usar quilowatt-hora. Eu vou ter que usar isso aqui em joules e não em watts, tá bom? Então, jogo isso fora. Vou utilizar essa fórmula, mas com outra unidade. Então, eu preciso saber a relação entre watt e joule. Então, 1 watt de potência é 1 joule por segundo, tá bom? Então, é essa relação que eu vou usar. Então, vamos colocar na fórmula de energia. Então, energia, potência vezes tempo. Então, energia vai ser potência, então é 2 kW. O quilo é 1000, 10 a 3. Então, vai ser 2.000 watts, né? Ou 2.000 joules por segundo. Vezes o tempo. Então, é meia hora, né? 30 minutos, meia hora. Só que eu tenho, como eu estou usando sistema internacional, joules, eu tenho que usar o tempo também em segundos, que é no sistema internacional. Então, eu vou passar horas para segundos. Então, eu faço a relação, que 1 hora é 3.600 segundos. Então, olha só, gente, como essa hora, né, do meia hora, está em cima, eu faço essa relação entre hora e segundo, eu coloco a hora embaixo, para eu conseguir cortar. Então, vamos usar a função vermelhinha. Vamos cortar isso daí. Então, eu tenho uma hora aqui em cima, corto com a hora aqui embaixo. Já olho por segundo, pego esse segundo e corto com esse. Então, o que sobrou para mim? 2.000 vezes 3.600 vezes 1, né? Dividido pelo 2 aqui embaixo. E só sobrou a unidade de joule, olha pra você ver. Tá vendo? Cortou todo o resto. Então, virou unidade de energia mesmo, energia em joule. Então, a gente conseguiu fazer, né? 2.000 dividido por 3.600. Deixa eu só pegar a canetinha de novo. Corto, né? Esse com esse. Então, vai ficar 3.600 vezes 1, 2, 3 zerinhos. Então, vai ficar... eu posso colocar uma vírgula aqui, ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,6 vezes a 6 joules de energia. Beleza, então calculei a energia em joules. Então, olha, essa é a energia que eu preciso. E essa é a energia que o coletor me dá. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3. Então, essa energia que ele me dá, de 1 vezes 10 a 6, é por metro quadrado. Então, eu coloco 1 vezes 10 a 6 joules a cada 1 metro quadrado. Essa é a energia que eu preciso, 3,6 vezes a 6 é igual a X. Então, eu vou saber quantos metros quadrados? 3,6 metros quadrados. Que dá letra C. Tá bom? Gostaram? Espero que sim. Bom, gente, então é isso que eu queria passar para vocês, a relação de potência com as fontes de energia, principalmente a solar e as renováveis. À medida que a nossa matéria for evoluindo, eu vou voltando nas outras fontes de energias, mas espero que tenham gostado. Em breve, coloco uma lista de exercício para vocês
treinarem essas habilidades e arrasarem no Enem quando cair sobre solar, sobre renováveis e também sobre potência. Tá? Adorei ter você aqui comigo. Estuda bastante. Muita força, muito foco. Fique em paz. Beijo!